Salve, salve, meus caríssimos considerados e consideradas. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Já falo aqui agradecendo a Papai do Céu por essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês novamente. E na oportunidade peço para você que deixe seu like, se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu. Ajuda, né, o canal compartilhando, mandando nos grupos de WhatsApp para os seus amigos, seus parentes que você de repente acha que possa interessar por esses assuntos. Gente, a história de hoje é brincadeira sem graça. Você conhece alguma brincadeira sem graça? Né? Você já fez brincadeiras com as pessoas e terminou num sem gração da gota? Alguém já fez uma brincadeira com você e que você não gostou e o resultado da brincadeira foi algo assim que não teve graça nenhuma? Então o nosso tema de hoje é esse. E eu vou contar uma história, pessoal, né? Finalizando ela, que o meu pai contava pra gente no intuito de nos educar, eu acredito, né? Mas o meu pai também não tinha motivo para mentir para mim, né? Então, a brincadeira sem graça da história de hoje, a brincadeira nada engraçada, é chute naquele lugar. Quando fala daquele lugar, você já sabe o que é, né? Quando fala, deu um chute naquele lugar, né? Existe tanto lugar, deu um chute no teto, deu um chute na perna, deu um chute na cabeça, deu um chute na escada, deu um chute, não sei lá, mas quando... Né? Existem milhares de lugares para dar um chute, mas quando a gente fala chute naquele lugar, a gente já sabe qual lugar foi o chute, né? Então, quando eu era molecote, ali na adolescência, pessoal, os moleques tinham um negócio, sabe, de ficar dando murro naquele lugar, sabe, dando tapa naquele lugar, só para ver o outro se torcer, se contorcer, e ficava contorcendo, fazendo careta, uma cara vermelha da gota, e molecada ria, achava engraçado. Ora, de vez em quando tinha um levando um tapa naquele lugar, levando um murro naquele lugar, levando um chute naquele lugar, e daí o cara que recebia o golpe se enrolava todinho, saía caçando respiração, e todo mundo rindo. Meu pai me chamou e falou: caboclo, você não faz essas brincadeiras e nem aceita ninguém fazer essas brincadeiras com você, porque isso não tem graça, né? É uma graça que não tem graça nenhuma, então deixa de graça sem graça. Pô, meu pai, o senhor tá pior do que o Sócrates, do que o Platão, né? Então, pessoal, aí eu vi essas brincadeiras, também acabei fazendo, e de vez em quando eu vejo os moleques, e geralmente esses trem acontece, pessoal, com os molecotes aí, dos 12 anos, 12, 13 aos 14. Parece que quando passa essa fase, acaba essa brincadeira de ficar dando murro naquele lugar, dando chute naquele lugar, tapa naquele lugar, e para ver o amigo ficar se contorcendo. Então meu pai me contou que quando ele era menino, ele conheceu a história de um homem, né, que descobriu, né, que tinha um câncer no testículo, né? E ele descobriu esse câncer e não sabia de onde vinha. Daí o médico falou assim: olha, isso aí, pessoal, você não trabalha em fazenda, não foi um acidente, porque isso foi uma porrada forte que você levou nesse lugar e que ficou algum hematoma ali que não sarou direito e passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e agora se desenvolveu. Então isso foi uma paulada que você levou nesse lugar muitos e muitos tempos atrás. Aí o cara foi se ligar e falou: lembrou, né? O rapaz lembrou de quando o homem já, né, um cara já aí mais ou menos uns 38 anos de idade, né, já tinha passado muito tempo. Ele lembrou que um dia alguém fez uma brincadeira com ele, deu uma bicuda, um chute, né, de baixo para cima, pegou naqueles lugares, ele caiu no chão que se contorceu todinho, contorceu todo, né? E todo mundo ria, achava engraçado, e daí ele levantou e embora, ficou pegando, e foi embora, e deu uma parada, deu umas 5 agachadas indo embora, e todo mundo ficava rindo, e ele foi embora. Aí passou, né, ficou, disse que inchou, né, os testículos ali, passou, né, ficou, mas daí tomou um chá, a mãe lá fez
passou ali, tomou mastruz, né? Tomou uns trem amargo, mas uma raizada, as coisas desinchou, voltou ao normal, ele seguiu a vida. Depois de muitos e muitos anos, ele começou a sentir um probleminha, mas dentro do meu pai que já tinha passado muito tempo, né? Então, se esse cara sofreu isso aí, não sei qual idade, mas tinha passado muito e muito tempo. O cara descobriu esse câncer e daí falou, rapaz, a única paulada séria que eu levei nesse lugar foi aquele dia lá, né? E dizendo ao meu pai que esse rapaz, né? Se meu pai era novo, né? E hoje, e meu pai era solteiro, quando isso ele falou que conheceu o que aconteceu com o cara, e hoje eu tenho 47 anos, então pensa quanto tempo faz, né? Quase meio século. Então o rapaz deduziu que era aquela pancada que ocasionou a lesão, que não sarou direito, que criou um hematoma, que virou um negócio e depois de muitos e muitos e muitos anos propiciou o surgimento do câncer. Pois é, pessoal, o meu pai disse que não teve graça nenhuma, né? Que o câncer começou a se expandir pelas regiões e dizendo ao meu pai que depois virou uma ferida feia, esquisita e tudo, e veio comendo o rapaz de baixo para cima, e que por resto ele já não tinha mais órgão genital, e que as regiões dele genitárias junto com o ânus ali tinha se emendado tudo, e ele usando fralda, usando trem, a família, ele foi definhando até morrer. Depois que o meu pai contava isso, pessoal, contou isso, e eu passei a refletir na gravidade daquele rapaz, daquele moço, um homem novo ainda, que morreu, talvez por causa de uma brincadeira, que as pessoas achavam engraçado, mas que nada tem graça. Eu não achei mais graça nessas brincadeiras, e não acho, até hoje quando eu vejo. Porque o meu pai fala que o fim do homem, ele era novo, ele ia lá visitar, disse que foi assim muito triste, né? O meu pai fala assim que a gente jamais imaginou alguém, né, que aquele câncer foi se alastrando, foi aumentando, e chegou naquela situação de emendar ali, né, os órgãos genitais ali, os órgãos urinários, como daí foi indo, e até que o rapaz chegou a morrer. Então, e hoje, toda vez que eu vejo alguém fazendo essa brincadeira, nada engraçada, eu intervenho e conto para eles esta história. E você, meu considerado, terminando aqui despedindo, você sabe de uma história que era para ser engraçada, mas que não terminou nada engraçado? Se tiver, pode deixar seu comentário no canal aí, né? Agradeço muito de coração, mas eu tenho que ir embora para repensar em mais uma história de uma brincadeira sem graça para contar para vocês. Fui! Tchau, obrigado, gente!